Excelência, deputado. Obrigado, deputada Alessandra, que preside esta sessão. Bom dia a todos os servidores desta casa, a todas as deputadas e deputados presentes, a todos que nos assistem pela TV Ali, que eu não sei nem se estão assistindo porque estamos sem energia hoje, um blackout em Manaus, a todos que nos ouvem pela Rádio Ali. Senhores, eu estive há 2 semanas nesta tribuna para relatar um fato que vem acontecendo, que é absurdo no município de Capiranga, que acontece na Câmara Municipal de Capiranga. Inclusive, aí, semana passada, o deputado Abdala até trouxe, eu acho que ele recebeu informações equivocadas a respeito do que está acontecendo lá, e distorceu, e outros colegas também partearam, também não receberam as informações corretas do que está acontecendo, do que eu falei na tribuna há 2 semanas, mas eu vou deixar bem claro e explicar o que está acontecendo aqui, mas antes eu vou colocar o vídeo do que eu falei há 2 semanas aqui nesta tribuna. Por favor, técnica. Os vereadores, todos da base do governo municipal, e é importante destacar isso para depois eu esclarecer o que está acontecendo ali no meio político, eles apresentaram um requerimento para destituir a mesa diretora e, consequentemente, a intenção dele é destituir o presidente da Câmara. E qual o motivo da destituição? Que deveria, na verdade, ter sido apresentada uma representação contra a eleição da mesa diretora. E aí se instaurar um processo com direito de ampla defesa da mesa diretora e de todos, 10 dias de prazo para se defender, tudo como é um trâmite normal. Mas não, apresentaram o requerimento e exigiam a reunião para destituição naquele momento da mesa. Então, e qual a alegação deles? Porque a eleição deveria ser no dia 1º de janeiro e aconteceu no dia 2 de janeiro. Simplesmente esse fato. E aconteceu no dia 2 de janeiro porque todos os vereadores estavam presentes aqui em Manaus na posse do governador. Por isso que não aconteceu no dia 1º de janeiro. Então aconteceu no dia seguinte, no dia 2. E outro fato que é perfeitamente sanável é que não foi publicada a eleição da mesa diretora. Então são esses fatos sanáveis, sabemos, que alegam para destituir a mesa e, consequentemente, a intenção é tirar o presidente da Câmara. Bem, senhores, então, foi o que eu disse em relação ao que está acontecendo na Câmara Municipal de Capiranga. São 2 questões aí importantes para se analisar. E eu posso explicar a todos que estavam, inclusive, semana passada aqui, falando sobre o caso e distorcendo a minha fala a respeito disso. É uma questão processual que está errada, porque foi apresentado um requerimento em vez de uma representação contra o presidente da Câmara. E a outra questão até de mérito, são 2 argumentos totalmente pífios, ridículos, que estão apresentando para isso. Mas é claro, isso ocorre devido a um problema político que aconteceu entre o presidente da Câmara e o prefeito. Inclusive, eu peguei mais informações a respeito do fato, e antes do recesso, e tudo aconteceu nesse período do recesso e o retorno da sessão de Capiranga, houve uma discussão, uma briga entre o prefeito e o presidente da Câmara. E antes que diga que é uma antecipação do processo eleitoral do ano que vem, volto a repetir, eu tive 7 votos, não é meu reduto eleitoral Capiranga, me trouxeram esse fato absurdo que está acontecendo lá, e eu trouxe aqui para relatar a todos, para passar para todos o que está acontecendo lá. Então houve essa briga política entre eles, e o prefeito prometeu para o presidente da Câmara e disse: como eu te coloquei, eu vou te tirar. Logo em seguida, 7 dias depois, foi apresentado um requerimento por 7 vereadores da Câmara Municipal. Peço até que coloque, e aqui para não ficar nesse debate, nessa briga de narrativas, eu coloco o documento aqui para explicar a todos. São 7 vereadores que apresentaram o requerimento
de anulação da eleição da mesa diretora da Câmara Municipal de Capiranga, com pedido de realização de nova eleição. Então é isso que foi apresentado, simplesmente esse documento, para retirar o presidente da Câmara. E antes que diga que é o prefeito que está tirando, distorcendo totalmente o que eu falei, ele tem a intenção de tirar sim, mas por meio dos vereadores que apresentaram esse requerimento. Como é o meio inadequado para a apresentação de uma representação para destituir a mesa diretora, foi indeferido corretamente. E eu quero colocar, inclusive, o artigo do regimento interno da Câmara, tá? Em que diz que o artigo 19, o processo destituitório de membro da mesa diretora será instaurado mediante representação de qualquer vereador com exposição dos fatos e indicação das provas. Não tem requerimento. Eu quero que coloque também agora a técnica, por favor, o que significa representação e requerimento, porque tem gente que não sabe. Então, o parágrafo 11. Requerimento é todo pedido, escrito ou verbal, de vereador ou comissão, feito ao presidente da Câmara, sobre qualquer assunto do expediente ou da ordem do dia, ou de interesse do vereador. Para quem não entende, então, é uma questão processual que está errada. Representação é a disposição escrita, circunstanciada de vereador ao presidente da Câmara, visando a destituição de membro da comissão permanente ou ao plenário, visando a destituição de membro da mesa. Não precisamos desenhar, é o fato, é uma questão processual. Quando foi colocado aqui, que causava espécie, alguém que tem conhecimento jurídico, falar que o prefeito quer tirar o presidente da Câmara, não foi isso. Há distorções em relação a isso. O que eu disse e coloquei na tela aqui e estou mostrando com documentos é o que está acontecendo na Câmara Municipal de Capiranga. Essa é a questão processual. Agora, a questão de mérito. Quais são os argumentos nesse requerimento para destituir a mesa, consequentemente, o presidente da Câmara? Peço que coloque, por favor. Dispensou a publicação, esse é o argumento do requerimento para anulação da mesa diretora. Olha a gravidade, querem destituir uma mesa diretora por conta de um requerimento, mas olha os argumentos. Dispensou a publicação de edital de convocação para a eleição da mesa diretora, maculando a eleição interna. É de praxe, em muitas câmaras, não publicar o edital de convocação, e até uma questão que a gente percebe, é habitual, mas qual é a razão disso? A publicação de edital entende-se que é para dar publicidade aos fatos. Mas o presidente da Câmara, como ele foi reconduzido e por unanimidade, e a intenção, quando se publica o edital de convocação, é para que outras pessoas, outros membros, no caso, outros vereadores, apresentem chapa para concorrer. Nesse caso, ele foi aclamado, todos os vereadores votaram no presidente da Câmara. Unanimidade. Então, se dispensa claramente até a publicação. Por quê? Porque não havia possibilidade de outra chapa, porque todos votaram nele. É uma questão lógica. Esse é o argumento. E o detalhe, estão apresentando esse requerimento 6 meses depois deles terem dado posse ao presidente da Câmara, de terem eleito o presidente da Câmara e o restante dos membros da mesa. E pasmem, membro da mesa está assinando o requerimento para destituir a mesa. Tem um outro argumento, que é mais ridículo, que estão colocando nesse requerimento. A eleição deveria ser no dia 1º de janeiro. É o segundo argumento. E a eleição, a posse deveria ocorrer no dia 1º de janeiro. Só que a posse ocorreu no dia 2 de janeiro, um dia depois. E ela aconteceu um dia depois porque todos os vereadores estavam no dia 1º aqui em Manaus, na posse do governador. E aí todos mudaram um dia apenas a data. Querem anular
a posse do presidente da Câmara, porque não foi no dia 1º. Agora, vejam bem, dia 1º era a posse, inclusive, dos vereadores. Entendeu? Se assim fosse, não seria possível nem os vereadores tomarem posse, né, no seu mandato. Então, são situações totalmente sanáveis, absurdas que estão acontecendo em Capiranga, tudo por conta de uma briga política entre o prefeito e o presidente da Câmara, que estão querendo fazer, atropelando as coisas. A minha preocupação, e eu acredito que seja de muitos parlamentares, que inclusive se manifestaram 2 semanas, é que isso gera um precedente muito perigoso. Imagina, qualquer insatisfação do prefeito, do governador, com o presidente de uma casa legislativa, ele pode simplesmente, ó, eu te coloquei e vou te tirar. Imaginem isso. Então, é o que realmente está acontecendo em Capiranga. O prefeito prometeu que iria tirar o presidente da Câmara e está fazendo de uma forma tão ridícula. Então, precisa ter respeito ao presidente de um poder legislativo. Não se pode estar realmente atropelando o regimento, qualquer norma, simplesmente para satisfazer o seu desejo. Então, aqui eu estou colocando, pontuando todos os fatos que aconteceram, porque falei há 2 semanas, o deputado Abdala, que acabou de chegar, falou semana passada, talvez tenha, como disse, tenha recebido informações equivocadas do que eu disse a respeito do que está acontecendo, dos absurdos que estão acontecendo na Câmara Municipal de Capiranga, simplesmente para satisfazer a vontade do prefeito municipal de Capiranga, que quer a qualquer custo retirar o presidente da Câmara. Inclusive, teve uma demonstração de que todos estão ali realmente com o prefeito, quando ele veio aqui à Assembleia e trouxe 6 vereadores. Ele pediu para vir conversar com o presidente Roberto Cidade e trouxe 6 vereadores, para mostrar realmente a força que ele tem, que o que impera realmente é isso, e é a perseguição. E depois nós vou falar a respeito da gestão. Concedo a palavra ao nobre deputado Abdala Frache. Deputado Péricles, eu, antes de mais nada, quero dizer para Vossa Excelência que, ainda que tenham tentado criar algum tipo de dificuldade entre o deputado Abdala e o deputado Péricles da semana passada, Vossa Excelência me conhece, sabe como é que é o nosso proceder aqui dentro. No pronunciamento que eu fiz, em nenhum momento eu citei o nome de Vossa Excelência, como saíram aí nos blogs, que eu tinha detratado a sua pessoa. Entendo o que está acontecendo lá em Capiranga, mas quando a gente fez o nosso pronunciamento, foi apenas para repor a verdade das situações que foram colocadas aqui, em relação a salários, que não existe atraso nenhum lá, e essa questão que Vossa Excelência está colocando da Câmara, ela é uma questão interna corpore. Se o prefeito tem 6, 7 ou 8 vereadores do lado dele, é sinal que ele tem uma base, um apoio político, assim como o governador Wilson Lima tem aqui mais de 20 deputados, o prefeito Davi 25 vereadores, enfim, isso aí é uma questão política. Agora, poder para destituir um presidente, isso não existe, não tem em lugar nenhum escrito que o presidente da República, o governador do estado ou o prefeito do município pode destituir o presidente do Legislativo. Então, nesse sentido é que eu coloco, faço esse pronunciamento em relação a Vossa Excelência. Tenho certeza que Vossa Excelência entendeu o que a gente falou no nosso pronunciamento, e quero dizer que, no restante, é uma decisão que vai ser tomada pelo Legislativo de Capiranga, pelos os vereadores, pela mesa diretora, enfim, é uma questão interna corpore do Legislativo. E, nesse sentido, eu quero deixar para Vossa Excelência qualquer tipo de informação que for preciso, que for necessária, do município, à disposição desta casa também, para que a gente não proceda
nenhum tipo de notícia aqui que não compareça com a verdade, né? Inclusive a questão do ofício, que não apareceu esse ofício da Câmara pedindo informações sobre os salários atrasados. E foi dito aqui que a confusão toda é porque tinham feito um ofício perguntando por que estava 3 meses de salário atrasado, e sendo que não tem nenhum dia, quanto mais 3 meses. Mas, de qualquer maneira, tenho certeza que Vossa Excelência sabe como é que a gente procede aqui dentro e que não se deixou levar por aquelas tentativas aí de blogueiros e blogueiras de querer colocar o deputado Abdala contra o deputado Péricles. Muito obrigado pela parte. Eu que agradeço a parte de Vossa Excelência, acolho integralmente e quero dizer o respeito que tenho por Vossa Excelência. A gente busca fazer aqui um debate saudável, um debate respeitoso com todos os colegas, e meu respeito vai continuar por Vossa Excelência. Mas o que eu trouxe aqui, deputado Abdala, são fatos, inclusive, do que eu disse a respeito do que está acontecendo. Sobre o ofício, eu vou pedir para a tela colocar, eu não falei dos 3 meses atrasados, acho que foi o colega deputado Cristiano que falou, que tem mais informações, conhece mais do que eu o município de Capiranga, mas eu quero trazer aqui 2 ofícios de cobrança realmente que aconteceram. Coloca na tela aí, por favor. São esses 2 documentos. Um acerca do salário dos servidores e o recolhimento da Previdência, que inclusive o município deve mais de 20 milhões, e é importante ressaltar essa questão do município dever mais de 20 milhões para a Previdência, porque os funcionários do município vão ter muita dificuldade no momento da aposentadoria, porque não está sendo recolhido ou não foi recolhido devidamente durante esses períodos. E aí, não só do gestor atual, que é responsável hoje pelo município, mas outros gestores também, que eu também não conheço, porque falaram, deputado dela, que havia aqui uma antecipação do processo eleitoral. Eu não conheço os políticos de Capiranga. Conheci semana retrasada o presidente da Câmara, que aqui está, pediu para que ele viesse. E, se puder, uma sessão de tempo para que ele explique esse imbróglio todo, porque eu gosto das coisas claras. E ele realmente fez a cobrança. Mas eu percebi que essa cobrança é pelo fato que antes ele era da base do governo municipal, depois houve uma separação, em que o prefeito o ameaçou, dizendo que ia retirá-lo da presidente da Câmara, e está fazendo por meio, deputado Abdala, não é simplesmente o prefeito chegar lá e retirar o presidente da Câmara, mas por meio de vereadores, de uma forma inadequada. É interna corporis, é assunto interno da Câmara, desde que não viole as normas, as leis, a Constituição. Então, é um fato grave o que está acontecendo em Capiranga em relação aos argumentos trazidos pelos vereadores para retirar um presidente de um poder legislativo municipal. Já expliquei aqui quais foram os argumentos, deputado Abdala não estava, mas volto a repetir, querem retirar por 2 motivos, deputado Abdala. Primeiro, porque não foi publicado o edital de convocação para a eleição, mas, como já relatei, ele foi eleito por unanimidade. Então, é uma questão lógica. Se o edital não foi publicado para convocar alguma chapa para concorrer à eleição, isso se deve a porque todos, por unanimidade, aclamaram o presidente da Câmara. Ponto. Esse é o primeiro fato. E o segundo fato é porque a eleição deveria ser do dia 1º de janeiro, deputado Abdala, e acontecer no dia 2 de janeiro, um dia depois. Deputado Jorge Lins, são esses os fatos que eu trago aqui em relação ao que está acontecendo por meio de um requerimento, que não é o meio adequado para isso, para retirar o presidente de um poder municipal. Se isso vira moda, abre um precedente perigoso. E aí, como o deputado Abdala falou há pouco, então, daqui a pouco, a base é mais forte, simplesmente o presidente de um poder legislativo desagrada o governador, o prefeito, vou tirá-lo. Será que é isso? É isso que nós queremos para o poder legislativo? Isso atinge a todos nós. É nisso que eu me sustento para defender aqui. Não tenho interesse político nenhum, viu, deputado Abdala? Tive 7 votos lá, conheci agora o presidente da Câmara, que aqui está.
pedir para ele vir, se for o caso, para explicar essa briga política. Aí sim, entra nessa briga política entre ele e o prefeito. Ele que se resolva. Mas eu não vou permitir que se tire um presidente de um poder dessa forma, por meio de um requerimento e por 2 argumentos absurdos, pífios, que querem colocar para retirar o presidente de um poder legislativo. Então, não vou permitir, continuarei falando, se for o caso, se essa baderna continuar na Câmara Municipal. Então, e os funcionários, servidores do município, que inclusive muitos foram lá comentar nas minhas redes sociais, fiquem alertas, porque o município de Capiranga deve mais de 20 milhões para a Previdência. Se isso não se corrigir, e não estou falando que é culpa do governo municipal atual, mas se isso não se corrigir, eles vão ter muita dificuldade para se aposentar depois. Então, fiquem alerta em relação a isso. Então, agradeço o tempo, senhora presidente. Tenho dito, muito obrigado. Obrigada, deputado delegado Péricles. O próximo bloco é o Podemos, Patriota e PMB. Está inscrito o deputado comandante Dan. Via Assembleia Canal 6.26, a cabo pela Claro, uma emissora do Poder Legislativo Estadual. Terças, quartas e quintas, sessões plenárias abertas ao público. Compareça e fiscalize de perto a atuação de seu deputado. Assembleia Legislativa.